Eu trouxe para compartilhar com vocês uma historinha que se chama A Janela. E ela começa assim. Dois homens, ambos enfermos, eles estavam no mesmo quarto em um hospital. Um deles, ele podia ficar sentado 1 hora por dia para que pudesse circular melhor o ar pelos seus pulmões. E esse homem, ele ficava sentado próximo à única janela que havia nesse quarto. O outro paciente, ele ficava deitado em uma cama de costas e ele tinha que ficar nessa posição o tempo todo. E os dois, então, conversavam bastante, né? Nesses momentos que eles estavam compartilhando lá, eles contavam suas histórias, o que eles haviam vivido, as profissões que eles tiveram, as famílias. Então, eles tinham muito tempo para conversar sobre muitos assuntos, né? E esse senhor que estava próximo à janela, quando ele ficava sentado, ele dava uma olhadinha para fora e ele começava a descrever para aquele que ficava deitado tudo o que ele estava vendo do lado de fora do hospital. Então ele dizia assim: olha, aqui do outro lado da calçada tem uma praça muito linda, com muitas árvores. As pessoas ficam embaixo da sombra das árvores, conversando, lendo livros. Tem muitas crianças brincando, alegres, com alguns cachorrinhos, com a bola. E o companheiro dele de quarto, ouvindo isso, ficava muito feliz. E toda vez que ele descrevia as cenas que ele estava vendo, né, esse homem próximo da janela, o outro deitado ficava imaginando na sua mente tudo aquilo que ele dizia, né? E quando ele dizia que o céu estava ensolarado, ele conseguia, com a sua imaginação, até sentir o calorzinho do sol que estava do lado de fora. Ele conseguia, na sua imaginação, ouvir o barulhinho alegre das crianças que estavam brincando. E assim, dia após dia, né, esse homem próximo da janela descrevia o que ele estava vendo. Aí ele disse assim: olha, hoje eu estou vendo aqui que tem casais de namorados passeando nessa praça. Eles parecem muito felizes. Nossa, hoje eu estou vendo uma banda, vai ter música, olha que legal, né? E então o seu companheiro deitado ficava feliz de perceber assim que existia muita vida lá fora. Isso dava alegria para ele, dava até uma esperança de que ele fosse melhorar. E assim ele sentia tanto, o seu companheiro descrevia com tantos detalhes o que ele via, que ele conseguia na sua mente retratar tudo que o outro estava vendo, né? Conseguia até ouvir a música dos instrumentos da banda. E assim os dias foram passando. Numa determinada manhã, a enfermeira chegou para entregar para eles os remédios que eles precisavam tomar todos os dias. Quando ela foi chamar aquele homem próximo da janela, percebeu que ele havia morrido, né? E ela ficou muito triste, chamou os enfermeiros para que os enfermeiros pudessem, né, retirar o corpo de lá. E o seu companheiro, que ficava deitado o tempo todo, também ficou muito triste, porque não ia ter mais, né, com quem conversar e tudo mais. Então ele pediu para a enfermeira que, assim que fosse possível, se poderiam trocá-lo para a cama próxima da janela, né? E isso foi feito, os enfermeiros ajudaram, colocaram ele próximo da janela. Então, num determinado momento, esse paciente, ele fez um esforço muito grande para conseguir sentar um pouquinho na cama e conseguir se debruçar na janela, porque ele queria continuar, né, vendo e presenciando o que acontecia fora do hospital. Só que qual não foi a sua surpresa? Quando ele olhou pela janela, o que ele viu foi uma parede de tijolos. Não havia praça nenhuma, né? Aí, quando a enfermeira, no outro dia, veio trazer o seu remédio,
ele perguntou, ele falou, nossa, por que será que aquele meu companheiro dizia que ele estava vendo movimentos aqui do lado de fora do hospital, ele via a praça, ele via pessoas namorando, conversando, tomando, né, uma sombrinha embaixo de árvores frondosas, né? Por que será que ele fazia isso, né? Aí a enfermeira, ela ficou ainda mais surpresa em ouvir isso, né? Porque ela disse o seguinte: olha, eu estou tão surpreso quanto você, né, dele haver dito para você todas essas coisas, porque além de a gente ter aqui uma parede de tijolos, não ter praça nenhuma, ele também não poderia nem ter visto essa parede de tijolos, porque na verdade esse paciente era cego, né? Então, assim, eu achei bem interessante trazer essa historinha para a gente, né? Começar a palestra, porque a gente vai falar sobre caridade, né? E a caridade, ela é uma prática, né? Uma prática do bem que está assim à disposição de todas as pessoas, né? Qualquer um pode praticar caridade, praticar o bem, né? Independente da sua condição financeira, né? Independente do seu grau de escolaridade, né? Independente de tudo, da sua religião, ele pode praticar o bem. Então, esse senhor, ele percebia que o outro que ficava só deitado estava muito deprimido, né? Então ele quis alegrar os dias desse senhor enquanto ele pôde, né? Então essa foi a forma com que ele deu a sua contribuição ali, né, para a alegria do seu companheiro, e ele demonstrou como é fácil para todos nós praticarmos a caridade, praticarmos o bem, né? E assim, quando a gente se pensa em caridade, em prática da caridade, prática do bem, a gente sempre se remete, né, as pessoas se remetem, àquelas doações que a gente pode fazer, né? Doações materiais. Então, doação de alimentos, doação de roupas, de calçados, né? Então, essa caridade material, ela é muito necessária para quem necessita, né? Porque nós vivemos num mundo material, né? Então nós precisamos, sim, nós temos um corpo de matéria que precisa ser alimentado, precisa ser vestido, nós precisamos de calçados, né? Precisamos de um abrigo, né? Para a gente ficar e tudo. Então a gente precisa, sim, das doações materiais. Só que doar algo de material, isso é uma das caridades mais fáceis de serem praticadas, né? Porque isso, assim, não recorre a muito esforço nosso, né? A gente não precisa estar se doando para o outro, né? Aquele que pratica só a caridade material, ele acha que ele já está contribuindo e que já fez o que devia ser feito, né? Para estar quites com aquilo que ele acredita, né, com a sua religião, com o seu jeito de viver. Então, ele acredita que isso já é o necessário, já basta, né? Só que, assim, o Jesus ensinava para a gente, né, que a caridade, ela não é só a caridade material, né? Embora ela seja muito necessária para nós, outra caridade é aquela caridade moral, né? E que seria a caridade moral, né? A caridade moral é aquela em que a gente consegue doar para aquele que necessita, não só o alimento material, né? Não só as roupas, os calçados, né? A gente consegue também estar doando, né? A gente deveria estar nessa condição de estar doando também um pouquinho de nós mesmos, né? Então, a caridade moral e a prática do bem, né? Ela implica em como nós vivemos, na forma como nós escolhemos viver, na forma como nós nos relacionamos com as pessoas, né? Então,
A caridade, ela implica em nós sermos gentis com as pessoas, em nós sermos fraternos, inclusive para poder doar, né, um abraço para quem está triste, um sorriso, né, doar um pouco do nosso tempo para visitar um doente, para ouvir alguém que está precisando desabafar, não é? A forma como nós nos relacionamos até com aqueles que a gente não conhece, né? Alguém que vem pedir um auxílio para nós no sentido de uma informação sobre o endereço, algum lugar que a pessoa estiver indo, né? Então, a forma como a gente vai estar, né, dando essa informação para a pessoa, né? A delicadeza que a gente tratar essa pessoa, mesmo que a gente não conheça, né? Então, o tratarmos bem o outro, né, significa o seguinte, que a gente está movimentando, né, aquelas virtudes boas que existem dentro de todos nós, né? Porque nós nascemos como espíritos ignorantes no sentido de não termos conhecimento, nós nascemos espíritos que estão aprendendo de acordo com as suas vivências, de acordo com as experiências que a gente vai tendo aqui no mundo material, né? Mas o que que acontece? A gente vai, à medida que nós vamos vivendo, né? E nós aprendemos com o Espiritismo que a gente vai viver muitas oportunidades de reencarnarmos aqui no mundo material, né? Que a gente vem, a gente passa um período aqui, a gente aprende algumas coisas, a gente desenvolve algumas habilidades, depois a gente retorna lá, né, para o nosso verdadeiro lar, que é a pátria espiritual, e em seguida, né, novos desafios são propostos para a gente, né, uma nova condição de vida, né? Então nós retornamos e assim sucessivamente, né, nós vamos voltando a reencarnar aqui no mundo para a gente conseguir desenvolver tudo que o nosso espírito tem condição de desenvolver. Então, nós conseguimos desenvolver a nossa inteligência, né, a nossa força de vontade, a nossa determinação, a nossa criatividade, mas também existem coisas aqui dentro da gente que precisam também emergir, que precisam também serem desenvolvidas, né, que são as nossas virtudes, né? Então, por intermédio dessa vivência que nós temos uns com os outros, né? De estarmos vivendo em sociedade, de estarmos vivendo em famílias, né? Então, aí nós vamos tendo oportunidades da gente estar desenvolvendo nesse relacionamento as virtudes que estão aqui dentro da gente, né? Que são a nossa paciência, a nossa tolerância, a nossa benevolência, né? A nossa indulgência, né? De poder perdoar as ofensas que nos fazem, né? Isso também é caridade, né? Nós estamos desenvolvendo o senso de justiça dentro de nós. De que forma, né? A justiça divina, né? A justiça que Deus traçou para nós, ela também se baseia nas nossas ações. Então, se nós queremos, né, ser bem tratados pelas pessoas, se nós queremos ser tratados com educação, com gentileza, né, com delicadeza, então precisa partir da gente essa ação, né? Então, tudo aquilo que a gente quer que se faça conosco, nós precisamos também fazer aos outros, né? Então, vai partir da gente, né? Buscar dentro de nós essa condição, né? E da forma como nós não gostaríamos também que nos tratassem, a gente não deve tratar o outro, né? Então, numa vivência em sociedade, né? Nós estamos, por exemplo, numa fila de banco, né?
Então, estamos todos nós, agora o pessoal não fica muito em fila mais em banco, né? Mas é só um exemplo, né? Digamos que a gente está lá, todo mundo esperando para a gente ser atendido, mas aí vem uma pessoa e passa à frente de todo mundo, né? Essa pessoa não agiu muito bem, né? Porque não pensou naqueles que estavam lá já aguardando há algum tempo, né? E ele se apressou e passou na frente de todo mundo, né? Então a gente não gostaria que isso acontecesse conosco. Então, se essa pessoa que fez isso pensasse assim, ele não faria. Ele ficaria lá no final da fila esperando a sua vez, né? Se nós estamos dirigindo, né? Nós não devemos passar o semáforo vermelho, né? Mesmo que a gente estiver com pressa, porque senão a gente pode provocar um acidente, né? A gente pode, sem querer, atropelar alguém, né? Então, quando a gente vai pensando nas situações do cotidiano, né? Então a gente precisa refletir o que que a gente também não gostaria que acontecesse conosco. Assim, a gente toma mais cuidado de não fazer, né? Isso também representa a caridade, né? Isso também representa uma prática do bem. E a gente não pode esquecer também que Jesus ensinou para a gente, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? Aí vem sempre aquela pergunta, né? Quem será que é o nosso próximo mais próximo, né? Aí a gente pensa assim, bom, e agora, né? Como é que eu vou definir aquele que é mais próximo de mim? Aí a gente pensa assim, o próximo, mais próximo de mim, são aqueles que convivem diretamente comigo. Então, são aqueles que residem comigo, são aqueles que fazem parte da minha família, né? Então, seja ela constituída da forma que for, mas são aqueles com quem, né, a gente convive diariamente, né? Então, a gente se preocupa muitas vezes, sim, de sermos educados com as pessoas que estão fora do nosso lar, de sermos gentis, né? De sermos delicados, prestativos. Mas quando a gente chega em casa, aqueles que convivem conosco, muitas vezes a gente não tem o mesmo tratamento para eles, né? Muitas vezes a gente não aguenta nem olhar um para a cara do outro, né? Existem muitas famílias que são assim, mas a gente precisa pensar o seguinte, que essas pessoas que fazem parte, né, da minha família, que fazem parte ali do meu lar, que eu convivo todos os dias, é ali que a minha prática do bem precisa ficar mais intensa. Por quê? Porque nós aprendemos com o Espiritismo que todos nós, né, somos agrupados, né, no mesmo local por conta de ajustes que a gente precisa fazer, né? Por conta de débitos que a gente precisa estar ali reparando, né? Então, muitas vezes, nós temos no nosso lar pessoas que foram nossos inimigos do passado, né? Ou que nós fomos inimigos dessas pessoas no passado, né? Então, é permitido que a gente fique todos juntos, né? No mesmo lar, na mesma família, para que a gente tenha a chance de se reequilibrar essas relações, para que a gente tenha a chance de quebrar, né, os laços de ódio que nos unem, né? Porque a gente aprende que das reencarnações, de todas as oportunidades de vida que nós temos aqui no mundo, né, nós vamos criando, cada vez que a gente vem, nós vamos criando laços. A gente vai criando laços de amor e vamos criando também laços de ódio, né? Laços de ressentimento, né? De situações, de coisas que nos fizeram e que a gente não perdoou, né? E enquanto esse laço de ódio não for desfeito, não for transformado em laços de afeto,
né, a gente vai ficar constantemente, de quando em quando, nós vamos estar renascendo junto com esses seres, para que a gente consiga desfazer toda a desarmonia que foi, né, implantada ali, todo o desamor, toda a mágoa, todo o ressentimento, né? Então, com as pessoas do nosso lar, principalmente aquelas que a gente identifica, né, que são as que nos irritam mais, são aquelas que a gente acha que as energias não batem, né? Aquelas que teimam muito com a gente, que parece mais uma pedra no nosso sapato, né? Então, essas pessoas, esses seres, são os que a gente precisa trabalhar mais o que tem de melhor na gente, né? Então, nós precisamos, principalmente com o pessoal que convive diretamente conosco, dentro do nosso lar, precisamos tratar bem, ter paciência, ter tolerância, né? Ser educado, ser delicado, né? Mesmo que as outras pessoas não façam o mesmo com a gente, né? Porque a gente precisa ir aos pouquinhos, né, demonstrando para o outro, né, como que a gente pode conviver melhor uns com os outros, né? E quando a gente enxerga, né, no nosso semelhante, nesse que reside conosco, né, que residem conosco, quando a gente conseguir enxergar que são espíritos que também estão em aprendizado, também estão num processo, né, de reajuste, de reparação, né? Quando a gente percebe que todos nós, como somos espíritos em aprendizado, todos nós cometemos erros, se não hoje, cometemos erros lá no passado, né? Porque durante o processo de evolução, é normal que a gente erre, né? Quando a gente parar de errar, significa que nós evoluímos bastante. Mas nesse momento, né, a gente ainda está no processo, né? Então, quando a gente consegue ter consciência, né, de que todos nós, né, em maiores frações ou menores, cometemos erros, a gente consegue aceitar melhor o jeito de ser das pessoas que estão à nossa volta. Então, aí a gente consegue desenvolver em nós um olhar mais benevolente com relação a esse próximo, mais próximo, né? Um olhar mais indulgente, né? A gente consegue compreender melhor o que se passa em casa, né? A gente consegue ter empatia, né, do sofrimento do outro, a gente consegue se colocar no lugar do outro para entender o porquê de certas reações que muitas vezes são tão assim com animosidade, né? Então, fazendo assim, a gente mudando o nosso olhar, mudando o nosso foco, parece que tudo à nossa volta também muda. Parece que as pessoas, quando percebem que estão sendo compreendidas, quando percebem que estão sendo aceitas, quando percebem que estão sendo bem tratadas, essas pessoas também mudam, essas pessoas também melhoram, né? Se a gente vai conseguir desfazer um laço de ódio, né, nessa encarnação ou não, pode ser que a gente não consiga, né? Pode ser que, dependendo do que aconteceu com a gente, ainda se demore algumas encarnações até que o amor prevaleça ali, né? Mas, se a gente fizer a nossa parte, né, no sentido de, né, agirmos da melhor forma possível ali naquele contexto, a gente vai ter plantado uma sementinha no coração daquele que é antagônico a nós, né? E assim, de sementinha em sementinha que vamos plantando, em algum momento, né, o reajuste vai ser completo, né? Em algum momento, essa relação vai ser reconstruída, né? Então, é isso que a gente precisa prestar atenção. Então,
praticar o bem não é tão difícil, né? Se a gente se dispor, né, a prestar atenção nas pessoas, né, se a gente se predispor, né, se a gente se colocar no lugar do outro e falar, nossa, como que eu gostaria, né, que me tratassem, né, como que eu gostaria que as pessoas me ouvissem, né, como que eu gostaria que as pessoas me perdoassem. Então, tudo aquilo que a gente sente que é bom para nós, vai ser bom para o outro também, né? Todas as ações que nós gostaríamos que chegassem a nós, também vai ser positivo, vai ser muito bom com relação aos outros, né? Então, se cada um de nós se preocupasse, né, em ter um bom convívio uns com os outros, nós teríamos talvez, né, um mundo com mais justiça, né, um mundo com mais fraternidade, né? Talvez os bens materiais, né, o dinheiro, não falasse tão mais alto para certas pessoas, né? E haveria, assim, uma justiça maior sobre o nosso mundo, né? Mas é algo que a gente vai trabalhando, cada um de nós, né, fazendo a sua parte dentro, né, do seu núcleo ali, né, porque o Chico Xavier, ele costumava dizer que, falando sobre reencarnações, né, o espírito, quando ele é levado para reencarnar, esse espírito nunca vai errar de endereço. Né? Então, o que isso significa? Significa que nós vamos ser sempre direcionados, né, para a família certa, né, aquela família que nós precisamos ter. Nós vamos ser sempre direcionados a viver no bairro certo, com aqueles vizinhos, né, com aquelas pessoas do nosso trabalho, com aquelas pessoas que são nossos colegas na escola, né? Então, tudo é feito de acordo com a necessidade do nosso espírito, com a necessidade de aprendizado e com a necessidade de reajustes que nós temos, né? De reequilibrar, de harmonizar os nossos relacionamentos uns com os outros. E por que que tem que ter essa necessidade, né? Porque quando a gente tiver já vivido bastante, muitas reencarnações, tivemos aprendido muito, tivemos amadurecido bastante, né, o nosso espírito, a gente vai estar lá quase no finzinho da nossa jornada para ser espírito de luz, né? Só que se sobrar uma coisinha de ressentimento, se sobrar um resquíciozinho de mágoa, um resquíciozinho de ódio, a gente não vai conseguir ser espírito de luz. Por quê? Porque para chegar a ser espírito de luz, a gente vai ter que ter aprendido a desenvolver o amor incondicional. Então, o amor incondicional perdoa tudo o que aconteceu, o amor incondicional aceita todos os seres do jeito que são, né? O amor incondicional ama porque ama, né? Já diz o nome, não impõe condições para se amar o seu próximo, né? E isso é algo que todos nós vamos precisar aprender, né? Então, a prática do bem, a prática da caridade são exercícios que a gente está fazendo para chegar lá no final a esse amor incondicional, né? Então, a gente sabe que a evolução ela não dá saltos, né? A gente sabe disso. Então, a gente vai passar etapa por etapa, né? Então, esse exercício de bem viver, né, de tratar bem as pessoas, de praticar a caridade, de estar disposto a amparar uma pessoa se ela tiver precisando de algo material, ou se ela estiver apenas precisando de uma atenção, de um abraço, de um sorriso, né? De uma doação do nosso tempo para ouvi-la, né? Então, tudo isso que a gente faz, todo esse esforço que a gente faz, são exercícios que vão levar a gente, né,
a desenvolver esse amor incondicional que Jesus falava bastante, né? Que vai ser o amor que ele sentia por todos nós, assim como é o amor de Deus por todos nós, que não faz diferença com seus filhos, né? Sejamos nós pessoas boas ou pessoas ruins, em qualquer etapa de evolução que a gente esteja, Deus sempre vai nos amar igualmente e sempre vai dar oportunidades iguais, tantas quantas necessárias, até a gente atingir o objetivo maior da nossa existência, né? E outro ponto importante também é para a gente prestar atenção nos nossos relacionamentos, né? Assim, no tempo de Kardec, quando ele começou a fazer o estudo, né, do livro dos Espíritos, quando ele começou a codificação de todas as informações que ele recebia, por essa época se dizia muito que fora da igreja não há salvação. Então, isso significava que as pessoas, para merecerem o céu, né, para merecerem a salvação, essas pessoas precisavam ter uma religião, né? Só que não há nenhum problema, né, das pessoas terem religiões diferentes, das pessoas terem formas diferentes, né, de estarem se comunicando com o divino, né? Não há problema. O único problema está quando uma religião determinada se sentir, né, a mais certa, a detentora de toda a verdade, né, e a única cujos seus, né, participantes é a única que vai garantir a salvação, né? Então, Kardec, ele, nessa época, ele mudou um pouco isso daí, né? Então, ele dizia assim, também com os ensinamentos dos espíritos, na verdade, não é a igreja ou a religião que vai salvar a pessoa. O que vai salvar a pessoa são as ações no bem. O que vai nos salvar né, é a prática do bem. Então, por isso que tem aquela máxima, né? Fora da caridade não há salvação, né? Mas isso não significa que aquele que não pratica caridade vai direto para o inferno, né? Nós aprendemos com o Espiritismo que não existe céu e inferno, né? O que existe, na verdade, é aquilo que está dentro da gente, né? Nós estaremos no céu, né? Se nós estivermos de acordo com as leis divinas, no sentido de sermos boas pessoas, né, de ampararmos os outros, né, de desenvolver as nossas virtudes e sermos pessoas do bem, né? E está no inferno aquele que é contrário às leis de Deus. Por quê? Porque ele não consegue ser feliz, né? Aquele que está prejudicando alguém, né? Aquele que tira algo de alguém, aquele que rouba, aquele que mata, né? Momentaneamente, ele pode achar que está tendo alguma vantagem. Só que depois, mais para frente, né? Que ele vai recolher as consequências dos seus atos, ele vai perceber quanto de mal ele praticou, né? E pessoas que se preocuparam mais, né, em fazer o bem, em dar o seu... Não acabou ainda, não. Não acabou, não. Em dar o seu melhor pela vida, fazendo o seu melhor. Então, assim, a gente sempre recebe de acordo com as nossas obras, né? Então, tudo aquilo que a gente trabalhou no bem, tudo aquilo que a gente doou, principalmente de nós mesmos, nós vamos ter um retorno igual. E aquele que esteve momentaneamente no mal, também vai recolher sofrimento, vai recolher problemas, desafios, né? Então, o importante para nós é a nossa atitude perante o mundo, né? Então, não importa, a gente pode até não seguir religião nenhuma, mas se formos pessoas do bem, que praticam o bem, que praticam a caridade, tá ótimo, porque é isso que se espera da gente,
né? Que a gente consiga conviver uns com os outros da melhor forma e que a gente se ampare um ao outro, porque no final de tudo isso, somos todos filhos de Deus, o que representa que somos todos de uma grande família universal, né? Então, não é muito bacana, é legal ter uma religião, ter uma fé, seguir um rito, não tem problema nenhum. O único problema aí são as separações, né? Então, a pessoa que é de determinada religião só vai ajudar aquele que comunga do seu mesmo pensamento, da sua mesma crença. Aquele outro lá que não é da mesma igreja que eu, que não é da mesma religião, ele que se vire. Ele que vá para o inferno, se ele não quer seguir a minha religião, ele que vá para o inferno, mas eu vou ser salvo, né? Então, isso é uma ilusão muito grande, né? Porque Jesus, quando veio para cá nos ensinar, ele não ensinou religião, né? Ele ensinou que a gente precisa ser bom, que a gente precisa praticar o bem, né? Que é isso que Deus espera de todos nós. Tá certo? Agora eu queria ouvir um pouquinho de vocês, porque eu já falei bastante. Vocês concordam com as colocações? Vocês querem falar alguma coisa? Faltou alguma coisa para ser dita? Por favor, hein? Que a gente também está aprendendo, tá? Também quero aprender com vocês. Vamos lá? Dona Tereza quer falar. Eu estou vendo na carinha dela que ela quer falar. Não quer, não? Vamos, gente, vocês são muito tímidos comigo, só eu que falo. Que coisa. Eu quero falar, então. Por favor. Olha só, você no começo, desculpe tratá-la por você. Imagina. No começo da palestra, você citou os conflitos familiares. Certo. E hoje, a maioria das famílias, a colocação é, a maioria das famílias tem conflito com os filhos. E a única esperança que a maturidade venha e conscientize essa geração a importância dos pais em suas vidas. É a Concordo. única esperança. Concordo com a senhora. É isso mesmo. Mas eles também vão chegar lá, viu? Em algum momento também vão perceber, né? E é isso, a gente tem que fazer o melhor possível, né? A gente vai plantando sementinhas, né? De repente o outro ainda não tem condição de entender o que a gente está tentando ensinar, né? Mas ele vai chegar lá, porque os desafios da vida, os problemas que a pessoa vai ter que enfrentar, vão fazer essa pessoa amadurecer, querendo ou não, né? E aí vai sentir falta daquela mãezinha que pegava no pé, daquele pai que brigava, né? Aí eles vão entender como era importante tudo isso, né? Até então, os pais já foram, coitados, fizeram tanto pelos filhos É, e não ouviram uma palavra de amor e de carinho. não, dona Regina, eu acredito assim, não que não ouviram, né? Talvez eles não tenham dado a importância que devia ter sido dada, né? Mas essa sementinha está lá plantada dentro desses serzinhos aí, né? Então, mesmo que os pais já não estejam por aqui, a ligação que se tem com quem fica, né? Não é interrompida, né, dona Regina? Então, esses pais vão saber quando esses filhos conseguirem, vão ficar felizes também, né? Quando perceberem que os seus filhos amadureceram, né? E é aquela questão, né? A gente sempre vai amadurecer, porque a gente se esforçou para isso, né? Ou a gente vai amadurecer por conta da dor, né? Por conta dos desafios, Isso é. dos problemas que a gente é obrigado a enfrentar, né? Então, pode ser que não seja nem nessa encarnação, mas, né, a vida continua, o aprendizado continua, né? E todos nós, em algum momento das nossas vidas, a gente amadurece, né? Então,
a gente vai conseguir entender melhor aquilo que a gente ouviu até numa encarnação passada, por exemplo, né? Porque nada é perdido, né? Tudo fica ali, ó, embora aparentemente, né, a gente pense assim, ah, a pessoa esqueceu, a pessoa nem levou em conta, mas está registrado ali, sabe, no inconsciente da pessoa. Aí, quando ele passar por uma situação e ele aprender com aquele sofrimento, né, com aquela problemática, vai emergir da lembrança dele imediatamente. Puxa, minha mãe me alertou. Minha mãe, nossa, se ela tivesse aqui, ela ia me ajudar tanto, né? Então, é assim que se processa, né? Então, a gente não pode perder a esperança, sabe? A gente tem sempre que fazer o melhor. E eu concordo com a senhora, essa geração veio assim complicada mesmo, né? Mas muitos espíritos também de muita luz estão chegando, né? E chegaram já. Então, tudo faz parte, né? Tudo faz parte da mudança que nós vamos passar no mundo, né? Então, o que que acontece? Muitos espíritos são trazidos para conviver com a gente, para terem também a sua chance de mudança, né? E se eles não aproveitarem essa chance de mudança e tudo à sua volta mudar, inclusive o nosso mundo, né? O que que vai acontecer com eles, né? Eles vão ser obrigados a serem direcionados, né, para um lugar, para um mundo em que as suas vibrações sejam mais semelhantes e os desafios vão continuar até que esses espíritos se transformem, né? É assim que vai ocorrendo, não é? Tá bom, dona Obrigada. Regina, imagina. Mais alguém quer falar alguma coisa? O Cláudio? Eu só estou ouvindo aqui, só. Ah, seu Luciano, não vai falar nada hoje? Tá tudo positivo? Você tá sem o fone. Precisa abrir o fone. Não, eu vou ficar quieto hoje, só vou ouvir hoje. Tá bom então. Oi, tudo bom? Seu Pedro quer falar alguma coisa? Na verdade, esse tema é muito importante, porque, na maioria das vezes, a gente não entende a constituição da sua atual família. Nós temos 3 filhos, 3 universos, né? Nenhum se parece com o outro, e, às vezes, até a gente tem a impressão que são de famílias totalmente diferentes. Uhum, E a experiência da vida para nós que vamos vivendo cada vez mais, ficando velhos, a gente vê a experiência em que, primeiro, cada filho segue o caminho que escolheu. Ele tem a sua possibilidade de escolha, e aí acho que uma das dificuldades que a gente tem é que nós gostaríamos de interferir mais da forma como eles evoluem, né? Mas, como você falou, cada espírito tem uma capacidade de assimilar os conhecimentos, uhum, muitas vezes limitada. Então, não adianta que nós fiquemos assim tristes, achando desamparados, né? Porque a frase que o espírita gosta de dizer e cala muito fundo é assim: e algum dia você vai chegar lá e aí ele vai perguntar assim: o que fizesse dos filhos que lhe entreguei, né? Na uhum, verdade, eu penso, como tem muito idoso aqui na audiência, a gente tem uma sobrevida que nos ensinou muito, né? Acho que a maior parte do ensinamento se refere à tolerância
e a resignação de entender o comportamento do filho, da filha, né? E a gente acha o seguinte, que os filhos podiam se pautar pelo exemplo dos pais, mas nem sempre isso acontece, né? Jesus sabia que os apóstolos iriam aprender com o comportamento dele. E a gente acha que os filhos iriam aprender com o comportamento dos pais. Mas está muito longe de ser verdade para nós, né? Então, a gente fica bastante reticente em perguntar onde foi que eu errei com relação a filhos, né? E, na maioria das vezes, a gente pode até encontrar algum erro durante a vida, mas acho que nós tínhamos as ferramentas inadequadas naquele momento. Agora, passaram-se muitos anos, o amadurecimento nos trouxe uma possibilidade de entender melhor a situação. Então, é mais fácil a gente dar conselho para filho do vizinho do que para o próprio filho, né? Então, acho que a maior parte da mudança tem que vir de nós mesmos. Nós temos que saber que estamos caminhando e que nós, em algum momento, retornamos para casa. E quando retornarmos, temos que ter na consciência a ideia de que fizemos o melhor que podíamos no momento. Isso. Né? Então, eu atendi muitas mães que vieram com essa questão de saber o que fazer com o filho, com o drogadito, ou às vezes um bandido, às vezes assim, filho que não sabe amar, né? A gente não sabe a origem desses espíritos, né? Muitos devem ter vindo na leva que limpou o umbral, né? Agora, a preocupação é que a gente entenda cada um na sua posição e amar é fundamental. Agora, mesmo que o outro não ame, né? E é muito comum haver ressentimento entre pai e filho porque um ama, o outro não ama. Não tem que ter ressentimento, né? A gente ama o filho, agora, se ele não nos ama, se ele escolher outro caminho, em algum momento ele vai acordar e perceber da situação. Mas eu reputo isso como muito complicado nos nossos dias, hoje, porque a nossa sociedade é extremamente materialista, né? E as ondas sociais que insistem em que precisa ter alguma coisa, precisa estar ou vestir ou ser uma pessoa expoente, né? Quando a gente chega nessa idade, a gente começa a perceber que isso não tem nenhum valor, né? Porque nós já sabemos o que nós vamos carregar para o outro lado. Nada do que a gente tem aqui é nosso, foi emprestado e nós vamos devolver em algum momento. Mas o que eu penso é assim, que quanto mais eu vivo e amadureço, mais eu me internalizo me preocupando com as minhas mudanças, né? Porque os filhos agora já optaram, não são só os filhos, né? Os filhos, os netos, os bisnetos. Então, acho que entender o que você fez da sua vida é fundamental para chegar lá, né? Melhor do que quando você chegou. Tá certo. Muito bom, seu Pedro. Muito bem, viu? Muito boas colocações, viu?
E assim, filho é uma coisa delicada mesmo na vida da gente, né? E assim, eles não vêm com uma cartilha, né? Não vêm assim com um passo a passo, como você deve educar, como você deve fazer, né? E a gente vai fazendo o que a gente sabe, né? Dentro do nosso melhor. E assim, mas eu insisto ainda em dizer, sabe? A gente sempre planta as sementinhas, né? Então, assim, mesmo que o filho não concorde com a gente muitas vezes, ou está ressentido com alguma coisa, ou vice-versa, né? Quando a gente está fazendo o nosso melhor, né? Quando nós tentamos ser não só dentro de casa, mas fora de casa, a mesma pessoa, e estar no bem, fazer o bem, né? A gente está dando exemplo. E isso, uma hora, né? Isso vai ficando, né? Assim, dentro dessa pessoinha que veio ser nosso filho, né? Isso é uma plantinha que a gente colocou ali, uma sementinha, né? E assim como aconteceu com o senhor, está acontecendo comigo, vai acontecer ainda quando eu estiver mais velha, a gente vai, à medida que os anos passam, né? A gente vai repensando a nossa vida, né? E aí a gente vai, de fato, entrando em contato, né, com aquilo que a gente é de verdade, né? A gente percebe o que nós conseguimos aprender, né? O que a gente conseguiu crescer, né? A gente consegue enxergar as coisas de um outro, né, de um outro jeito. A gente muitas vezes desenvolve mais a aceitação do outro, né, a paciência, a tolerância com o passar do tempo, né, porque a gente vai observando que coisas que a gente dava muita importância no passado, hoje em dia a gente não dá mais, né? A gente fala, nossa, isso era ilusão, né? E isso a gente só consegue depois com o tempo, né? Então, por isso que é um privilégio mesmo a gente passar os anos, a gente envelhecer, para a gente ter essa consciência da modificação, né? Da gente conseguir, de fato, dar valor àquilo que tem, né? Valor. E deixar para lá aquilo que, de repente, nos magoou, nos chateou, e hoje em dia não foi nada, passou, né? Já passou. Então, é bastante importante isso que você falou, seu Pedro. Tá bom? Mais alguém quer colocar alguma coisa? Acho que não, né? Então, a gente pode encerrar, né, Cláudia? Vamos encerrar, então? Obrigado. Obrigada a você. Então, vamos lá. Vamos mais uma vez, então, fechando os nossos olhos, fazendo novamente a nossa ligação com o plano espiritual, desta vez para agradecer tudo que foi passado para nós, as lições, os depoimentos, as perguntas, e que a gente consiga, junto com tudo que a gente ouviu, procurar assimilar tudo aquilo que for bom, para que a gente consiga, assim, estarmos nos modificando, um pouquinho cada vez e nos tornando um pouquinho cada vez melhores. E vamos pedir a Deus que permita que a espiritualidade amiga possa reunir os nossos melhores sentimentos e que esses sentimentos em vibrações possam envolver a todos que estejam necessitando nesse momento. Que essas vibrações possam envolver a todos que se encontram nos hospitais, a todos que se encontram nos asilos, a todas as crianças que se encontram em orfanatos, em creches, e também a todos aqueles que não têm lar, que vivem nas ruas, que eles possam ser envolvidos em energias muito balsâmicas, energias de amor, de carinho, para que eles tenham condições, tenham força e coragem para que possam cumprir com essa aprovação. Que Deus possa nos abençoar, possa envolver os nossos lares com muita luz, com muita paz e muita harmonia. Que assim seja. Pessoal, obrigada pela